Olá pessoal, esse vídeo aqui eu trago um react aqui a uma live do Scania, em que ele discute a passagem com Nicodemos, né, que está lá em João capítulo 3. Diz assim, versículo 1, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Aqui, esse quem nascer do alto, o termo em grego que é usado, ele assume dois significados, né? É o termo anoten, que quer dizer tanto nascer do alto quanto nascer de novo. Então é nascer de cima, nascer do alto ou nascer de novo. É um jogo de palavras que só vai fazer sentido no grego. Aí o Nicodemos diz assim: como pode o homem nascer sendo já velho? Então ele assumiu o significado do nascer de novo. O... Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Aí Jesus, toda a discussão vai ser. Aí, não te admire se eu te haver dito, deveis nascer do alto. Então, toda discussão que se desenrola aqui, ela se desenrola em torno desse sentido, nascer de novo e nascer do alto, que o Nicodemos entendeu errado. Mas esse significado duplo da palavra, ele só vai existir no grego. No aramaico, que era a língua usada ali, não existe essa ambiguidade, né? Aqui eu trago aqui o livro do John P. Mayer, Um Judeu Marginal, volume 1, que ele vai discutir a possibilidade de Jesus saber grego, né? Aí ele fala assim, a língua na qual os judeus palestinos reunidos em Jerusalém se sentiam mais à vontade era o aramaico. O aramaico e não grego lhes era mais cômodo. A dedução natural é que aquele era o idioma que eles conheciam melhor e usavam em geral. Aí vai à frente. Tudo isso, no entanto, não prova que Jesus não conhecia nem nunca usou o grego. Provavelmente nas relações comerciais e de trabalho, assim como na comunicação em geral com a sociedade, fazia-se necessário o uso ocasional do grego, mesmo por parte dos conservadores camponeses galileus. Mas exatamente em que grau o grego teria sido empregado pelo camponês médio é muito difícil avaliar. Em sua oficina de carpintaria, Jesus talvez tenha a oportunidade de assimilar o suficiente para fazer negócios e passar recibos. As peregrinações regulares com sua família à Cidade Santa em Jerusalém, mais helenizada, teria exposto o jovem Jesus a repetidas doses da cultura e língua grega falada nas ruas. Naturalmente, essa exposição sem disciplina poderia ajudar alguém a aprender o necessário para tratar algumas transições comerciais rotineiras, como acertar preços ou passar recibos. É até possível que Jesus soubesse falar grego bastante para se comunicar diretamente com Pilatos em seu julgamento. Todavia, sem uma instrução formal no idioma, é altamente improvável que Jesus tivesse chegado a conseguir uma alfabetização para a escrita, ou mesmo suficientemente domínio e fluência no grego a ponto de transmitir seus ensinamentos nesse idioma, com seu admirável talento verbal. Portanto, acompanho Fitzmyer, mantenho minhas dúvidas se qualquer parte dos pronunciamentos de Jesus foi feita desde o início em grego, dispensando a tradução ao passar para os evangelhos gregos que conhecemos. Então aqui, isso aqui está na página 260. Então ele diz que um texto tão agora, passando para esse texto, que é um texto muito importante na questão do batismo, né? Cheio de significados, né? Dificilmente Jesus estaria discutindo isso em grego.
porque se ele soubesse alguma coisa de grego seria o básico do grego, não a ponto de descobrir, destrinchar aqui sutilezas aqui do idioma, fazendo trocadilho, inclusive, com o idioma. Então, isso aqui, segundo Scania, né, ele traz o entendimento, e aí, seguindo Bart Ehrman, que diz isso no livro dele, que é no livro do Bart Ehrman, né, Jesus Existiu ou Não, livro de 2014, na página 95, em que ele traz que seria impossível esse diálogo ter acontecido, ter sido histórico, porque ele só faz sentido explorando as sutilezas aí dessa palavra em grego. E Jesus não teria falado em grego. Jesus teria falado em aramaico. E mesmo que Jesus soubesse alguma coisa de grego, seria muito pouco provável que um membro do Sinédrio fosse parar para conversar com Jesus em grego. Não faria sentido. Ele faria a língua que ele teria domínio, seria o aramaico. Não faria sentido conversar em grego. Então, a conclusão. Possivelmente esse diálogo é uma construção do evangelista João. Né? É interessante como é que isso lembra um pouco a passagem do comentário de João, né, que aparece lá na Epístola de João, 1 João 5, 7, 8, em que se acrescenta um versozinho, né? Pois 3 são os que dão testemunho no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E ali essa passagem, uma referência direta à Trindade, ela teria sido uma inserção. O Erasmo de Roterdã, ele, para escrever a Bíblia dele, ele se recusou a colocar esse verso, porque ele não é observado nos manuscritos mais antigos, nos manuscritos gregos mais antigos, essa frase não aparece, né? E aí ele faz esse comentário, o Erasmo de Rotterdam, numa das cartas na obra dele, Adagia, ele faz referência a esse coma Johannion, e ele debate, ele observa isso, que a autenticidade desse trecho foi debatida e questionada pelos críticos antes de ser oficialmente reconhecida pela Igreja. Então, o Erasmo depois ele acabou incluindo essa versão, porque conseguiram encontrar um manuscrito grego lá, medieval, em que a passagem constava, né? E ali ele passou a incluir a passagem, incluindo também uma série de notas de rodapé aí, mostrando o protesto dele para a inclusão dessa passagem, né? Então, a queixa do Erasmo de que essa detecção da interpolação tardia foi feita pelos críticos e não pela própria igreja, sublinha a frustração dele, né, com a maneira como as questões da autenticidade textual eram tratadas e a resistência da igreja em reconhecer e em abordar tais questões. De certa maneira, isso também acontece aqui nessa passagem do João, onde vocês vão ver poucas vão ser as obras que vão contestar a autenticidade dessa passagem, né? Ou sequer mencionar que essa duplicidade de interpretação da palavra só aparece no grego. Muito poucos textos vão falar sobre isso, textos cristãos, né? Vão falar sobre isso. Então há um certo paralelo aí com o que aconteceu com esse episódio aí do Erasmo de Roterdã. É isso, muito obrigado, então.